O sol do deserto da Judéia era implacável, lançando um brilho ofuscante sobre as rochas milenares. Para Pedro, um arqueólogo com uma fé tão sólida quanto as pedras que escavava, aquele calor era um lembrete constante da resistência e da persistência. Ele não estava ali apenas em busca de relíquias. Ele buscava pelos perdidos ecos de uma verdade que ressoava em seu coração de cristão. Sua equipe já havia catalogado centenas de fragmentos de cerâmica e moedas antigas, mas Pedro sentia que algo maior esperava por eles. Certa tarde, enquanto examinava uma parede de uma caverna recém-descoberta, não muito longe de Qumran, seus dedos sentiram uma reentrância incomum, quase imperceptível. Era uma cavidade selada com argila e pedras, habilmente disfarçada. O coração de Pedro acelerou. Com cuidado cirúrgico, ele e sua assistente, Lia, removeram o selo. Lá dentro, protegido por um invólucro de couro ressequido, estava um único pergaminho, surpreendentemente bem preservado. Era diferente dos manuscritos do Mar Morto que ele tanto estudara. A escrita era mais antiga, o papiro mais escuro. De volta ao laboratório improvisado no acampamento, a luz da lâmpada revelou o que a escuridão da caverna escondera. À medida que Pedro desenrolava cuidadosamente o pergaminho, uma sensação de reverência tomou conta da sala. A escrita era uma forma arcaica de hebraico, e as primeiras palavras fizeram um arrepio percorrer sua espinha. Não era um texto bíblico conhecido, nem um registro histórico comum. Parecia ser um pacto, ou melhor, uma série de pactos. Pedro passou noites em claro, mergulhado na tradução. O texto falava de promessas divinas feitas não apenas a profetas e reis, mas a pessoas comuns, a famílias esquecidas pela história. Eram pactos de proteção, de provisão, de sabedoria, condicionados não a rituais complexos, mas a atos de fé e compaixão. Um dos pactos prometia clareza em tempos de confusão, para aqueles que buscassem a verdade com um coração humilde. Outro garantia refúgio em meio à tempestade, para quem oferecesse abrigo ao estrangeiro. Aquilo era extraordinário. A Bíblia está repleta de grandes alianças, como a feita com Abraão ou com Moisés. Mas este pergaminho, que Pedro apelidou de o rolo dos pactos esquecidos, revelava uma dimensão mais íntima e pessoal da relação entre o Criador e suas criaturas. Eram promessas sussurradas, garantias divinas para o dia a dia, que pareciam ter se perdido nas areias do tempo. Como cristão, Pedro sempre acreditou na nova aliança, selada pelo sacrifício de Cristo. Mas este documento antigo não a contradizia. Pelo contrário, parecia ser uma fundação, um prelúdio que mostrava a constância do cuidado de Deus ao longo das eras. As promessas do pergaminho ecoavam os ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo, cuidar dos necessitados e ter fé. Era como encontrar as raízes profundas de uma árvore magnífica. A notícia da descoberta se espalhou como fogo em palha seca no meio acadêmico. Céticos levantaram dúvidas, chamando-o de fraude. Historiadores questionaram sua autenticidade. Teólogos debateram suas implicações. Pedro se viu no centro de uma tempestade, defendendo não apenas seu trabalho, mas algo que tocava o cerne de sua fé. Ele se lembrava de um dos pactos do rolo: aquele que defende a verdade encontrará força em minhas palavras, e sua voz não será silenciada. Pedro organizou simpósios, publicou suas traduções e submeteu o pergaminho a todos os testes de datação e análise de tinta disponíveis. Cada resultado confirmava sua antiguidade, silenciando gradualmente as vozes da dúvida. Mas o mais impactante não eram os dados científicos, eram as histórias que começaram a surgir. Pessoas que liam as traduções online
sentiam uma conexão profunda. Um médico, à beira do esgotamento, encontrou consolo no pacto de renovação para os que servem. Uma família que perdeu tudo num desastre natural se apegou à promessa de provisão para os que compartilham o pouco que têm. O pergaminho não era uma nova escritura sagrada. Pedro sempre fazia questão de frisar isso. Ele o via como um testemunho, um lembrete poderoso de que a fé não é apenas sobre grandes eventos e figuras históricas. Ela é tecida nos detalhes da vida cotidiana, nas pequenas escolhas de confiar e agir com amor. Os pactos eram um mapa, mostrando que Deus sempre esteve presente, oferecendo sua aliança a quem quisesse recebê-la. Para Pedro, a maior descoberta não foi o artefato em si, mas a reafirmação de sua própria jornada. Ele, um homem de ciência e de fé, encontrou no deserto um elo que unia perfeitamente seus dois mundos. O rolo dos pactos esquecidos não era apenas uma relíquia do passado, era uma mensagem viva para o presente. Um convite para redescobrir as promessas que talvez tenhamos esquecido em nossa própria caminhada. E essa descoberta mudou não apenas a arqueologia, mas a vida de inúmeras pessoas. Lembrando a todos que, mesmo nas cavernas mais escuras, uma luz de esperança pode estar esperando para ser encontrada. Obrigado por assistirem. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais jornadas como esta. Até a próxima!